This call is now being recorded. Bom, pessoal, vamos lá, deu a nossa hora. Mais uma vez, boa noite a todos. Conseguimos estar aqui mais uma vez para a continuação do nosso curso de passe, né? Na semana passada foi feriado e na anterior a gente parou em magnetismo vegetal. Nós vimos magnetismo mineral, magnetismo vegetal e hoje a gente vai entrar no magnetismo animal. Então, como já é comum da gente fazer aqui, né? Nós vamos começar com uma mensagenzinha e a mensagem tem o seguinte conteúdo. O título da mensagem é Ante a Bênção do Corpo. E diz assim: a pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico, que é o corpo, para o espírito reencarnado, é a máquina preciosa, capaz de lhe oferecer às mãos de operário da vida eterna o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as nobres peças à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da imobilidade ou pelo mofo do desânimo. Conhecemos aqueles que abandonam essa engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a falta de moderação para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que levam o corpo ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas manias que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que cedem a direção do corpo a malfeitores confessos. Preserva o teu corpo como trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao veneno da preguiça e à excitação da imprudência, bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas da tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Essa mensagem é do Espírito Emmanuel, está lá no livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier. Né? Então, a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo e com aquilo que fazemos dele. Né? Lembrando que, nessa encarnação, ele é o instrumento mais precioso que a gente possa ter. Então, diante dessas palavras de Emmanuel, eu vou fazer a nossa oração para a gente dar início, então, à aula de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de, mais uma vez, conseguir essa reunião de pessoas, de mentes, de espíritos encarnados e desencarnados, que tem como objetivo aprender um pouco mais sobre o passe, sobre o magnetismo, sobre a transfusão energética. Permita, Senhor, que os verdadeiros professores e coordenadores do plano espiritual possam interagir conosco através de intuições, inspirações e dessa conexão mental e espiritual que fazemos nesse momento. Com a certeza da assistência espiritual, com a certeza da boa vontade que cada um aqui conectado nessa noite tem, nós vamos dar início, em nome de Deus, a mais uma aula do nosso curso de passe. Bom, pessoal, então, como eu falei, na semana passada, na semana retrasada, né, a gente falou sobre magnetismo. Então, hoje nós vimos magnetismo mineral, né? A gente viu que toda a criação de Deus, ela possui um magnetismo, uma energia que a envolve, e essa energia ela pode ser doada, né? Ela pode ser absorvida, ela pode ser transformada,
Então, os minerais têm essa energia, né? A gente está falando de pedras, de cristais, né? de alguns líquidos, como a água, do magnetismo vegetal, que diz respeito principalmente às plantas, né? Às sementes, às frutas, que também têm as suas energias. E hoje nós vamos entrar na questão do magnetismo animal. Seguindo, né, no nosso modelo, quem quiser falar, eu estou com uma dificuldade aqui hoje, que eu estou só com uma tela, mas as pessoas podem me ajudar aí, falar, se vocês mandarem mensagem no chat ou levantar a mãozinha, só me avisa, por gentileza, que a gente tenta abrir para considerações. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de magnetismo animal, o primeiro grande estudioso, né, a primeira pessoa que organizou os conceitos relacionados ao magnetismo animal, que é a energia animal, foi um indivíduo chamado Mesmer, né? Ele era um conterrâneo de Kardec em 1700 e pouco, né? E ele disse o seguinte, a respeito de Mesmer, né? O Mesmer desenvolveu a teoria dos princípios da matéria e do movimento, afirmando que o princípio vital faz parte do movimento do fluido universal. Então, aqui é uma tradução daquilo que Mesmer considerou, usando conceitos espíritas, né? Princípio vital é aquilo que dá vida orgânica. Quando a gente encarna, a gente recebe uma dose desse princípio vital. E ele é uma energia derivada de um princípio original, né? De um fluido, de uma energia inicial que vem de Deus, né? E sofre algumas transformações, que é chamado de fluido universal. Então, Mesmer, do jeito, né, científico, conseguiu fazer essas considerações e afirmar isso. E ele diz o seguinte, a doença, né, lembrando que o conceito de doença aqui, toda vez que a gente fala de doença, a gente sempre pensa em algo grave, né? Mas doença é tudo aquilo que foge a um padrão de comportamento orgânico, né? Ele está falando aqui de biológico. A doença seria a deficiência desse fluido. Então, todos os animais possuem um fluido. O fluido é o termo que Kardec usou, né, por falta, talvez, naquela época, de um termo mais adequado. O fluido é uma energia, um campo magnético, né, que nós temos e os animais, né, de um modo geral, têm. E quando a gente tem uma deficiência desse componente, então a gente tem uma doença. Seja uma deficiência nesse componente, uma falta, um enfraquecimento. Então, quando a gente, por exemplo, faz um exame de sangue e é detectado que a gente está com deficiência de vitamina D, a gente tem uma doença associada a isso. Quando a gente tem deficiência, né, de insulina, né, a gente tem aí a hipoglicemia, né, e por aí afora. Então, a falta ou excesso de alguma coisa faz com que a gente tenha a doença. Aqui a mesma coisa, quando a gente fala de fluido vital, dessa energia que os seres possuem, a deficiência deles gera a doença. Então, por perturbação no seu movimento, podendo ser recomposta a harmonia através da utilização do magnetismo animal. Então, o que ele está dizendo aqui? Assim, e hoje em dia, talvez naquela época isso não fosse tão fácil, mas hoje a gente pode fazer uma comparação muito aproximada e muito feliz com a doação de sangue, né? O indivíduo está com alguma deficiência sanguínea, a gente faz uma transfusão de sangue, né? Sangue esse que era de um outro indivíduo, para recompor, para refazer, para restabelecer a saúde sanguínea de um outro indivíduo. Então, fazendo uma comparação didática, é o que acontece no momento do passe, né? Nós, que estamos aplicando o passe, doamos para aquela pessoa que está recebendo, como se fosse uma transfusão de sangue, mas uma transfusão fluídica de energia que sai do passista, misturado com as energias dos espíritos, e faz uma fusão, né, uma mistura com a energia, assim como a transfusão de sangue, o sangue do doador se mistura com o sangue da pessoa e ele, então, é revitalizado, ele é reorganizado, ele se reharmoniza. Tá bom? Mesmer, em 1775, depois de muitas experiências, ele reconhece que pode curar mediante a aplicação das suas mãos. É claro que ele não partiu do zero, né? Ele olhou para a história, né?
para tudo aquilo que alguém já tinha feito a respeito disso, evoluiu e começou a direcionar as suas mãos, né, e aplicar em outros indivíduos essa transfusão energética, que foi, inclusive, aquilo que deu para Kardec, né, uma motivação para estudar. Então, Kardec estudou bastante, acho que no próximo slide a gente fala isso, as teorias e os conceitos de Mesmer, que foram comprovados ao longo do tempo e que até hoje a gente vê vários estudos considerando a energia, né? E é uma coisa importante a gente falar sobre a transferência, né, de energias através do passe. O passe, no caso da doutrina espírita, né, é o termo que a gente usa, mas isso é comum em quase todas as culturas do planeta, né? Seja nas culturas mais avançadas ou menos avançadas, há sempre alguma coisa, religiosa ou não, né, de impor as mãos, de fazer algum tipo de bênção, de doação ou de transferência, né, de energias. Olha só o que o Mesmer, né, o nome dele todo está aí, ó, Franz Anton Mesmer, ou Mesmer, né, mas eu acho que é Mesmer mesmo, em 1775, olha o que ele fala, né? De todos os corpos da natureza, é o próprio homem no sentido de humano, que com maior eficácia atua sobre o outro humano. Então, eu posso usar a transfusão magnética de um vegetal, né, usando um chá ou usando galhos. Eu posso fazer de minerais através de cristais e tudo, mas o próprio Mesmer ratifica, né, reforça de que a energia humana sobre o outro humano ela é mais eficaz, né? Ela tem uma eficácia maior, ela tem uma abordagem, uma profundidade, né? Ela é mais adequada. A doença é apenas uma desarmonia no equilíbrio da criatura. A cura das enfermidades consiste na restauração do equilíbrio ou harmonia entre as suas energias. Quando a gente fala de aplicar um passe, de fazer transfusão energética, de um modo simples, a gente fala que é uma troca de energias. Mas quando a gente aplica o passe, essas energias que a gente troca, esse magnetismo, ele é de vários tipos, de várias frequências, né? Assim como a gente fala de transfusão de sangue, ali dentro, né, não tem uma coisa só. Ali dentro tem hemácias, tem glóbulos brancos, tem plasma, né, tem água, tem uma série de coisas que compõem o sangue que são transferidos numa transfusão de sangue. A mesma coisa quando a gente fala de um passe, né? De uma forma didática, parece que a gente está transferindo uma mesma coisa, né? Então, por exemplo, eu estou transferindo daqui para ali oxigênio, né, que é puro. Não, o passe ele é formado por energias de vários tipos, porque a gente vai ver daqui a pouco que os vários órgãos e centros de força da nossa Constituição, ele depende de energias que vibram em frequências diferentes e são para propósitos diferentes. Então, a gente vai aprender, por exemplo, que a energia que a gente direciona para o estômago, ela é diferente da energia que eu direciono para o coração, que é diferente da energia ou do fluido que eu direciono para a laringe, que é diferente do fluido, né, ou da energia que eu direciono para o cérebro. Mas, na hora do passe, eu não preciso me preocupar com isso, né? Porque as energias, assim como na hora que eu estou doando sangue num banco de sangue, eu não preciso ficar preocupado se eu estou doando mais hemoglobina, ou mais glóbulos brancos, ou mais isso, ou mais aquilo. Eu estou doando sangue, né? O organismo daquele que vai receber o meu sangue trata isso e usa aquilo que for mais adequado e deixa de usar o que for menos adequado. Isolde, pode falar. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Interessante eu nunca tinha pensado nisso, né, em relação à diferença do homem na hora de transferência de fluidos em relação à natureza, que são as pedras, plantas, né? Ali ele comenta que do homem ela tem uma eficiência melhor, né? Provavelmente deve ser porque ali no homem existe também, além de todo o fluido, o princípio da inteligência, né? Coisa que não tem
nos animais, nas plantas, mas nós temos o princípio inteligente que nos envolve e que potencializa esses fluidos. Seria isso? É isso, né? Porque o fluido vital do humano ele é um pouquinho diferente. É claro, né? E aqui é importante a gente ressaltar que Mesmer fala que é maior eficácia, né? Então, tem eficácia. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Existem vários transplantes de coração feitos com coração de porcos, né? Você pega parte do coração do porco ou porco e funciona. Não é o mais eficaz, não é o que tem a melhor eficácia. A melhor eficácia seria o coração de um humano, né? Mas há possibilidade do uso. Então, é isso que você falou, né? O mais eficaz é o humano para o humano, mas não podemos desmerecer, né, ou renegar a importância da energia dos vegetais e tudo. Tanto que, em alguns atendimentos que a gente faz aqui no Sementes, a gente, às vezes, por intuição, indica um chá, né, e sem nenhum tipo de ritual. A própria água magnetizada é isso aqui, né, é o mineral água carregado com energias que vai abastecer, mas a questão do humano para o humano é aquilo que funciona melhor, né? É disso que está falando, mas foi bem posto aí, Isolde. Bom, quando a gente fala da questão histórica envolvendo aí os estudos de Mesmer, né, em Paris, o magnetismo atraiu a atenção do pedagogo professor Rivail. Só para que todo mundo entenda, né, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era um pedagogo, escreveu vários livros, além de tudo, ele era um estudioso da anatomia humana, química, né? É uma pessoa, um cientista extremamente estudado, e ele se interessou pelo magnetismo e começou a mergulhar nos ensinos, né, e nas fundamentações de Mesmer, e depois ele foi despertado para uns fenômenos que estavam acontecendo, e o professor Rivail começou a saber de umas mesas que estavam balançando. Ele não deu muita importância para isso, porque ele achou que era só uma bobeira, mas um grande amigo dele, uma pessoa também estudiosa, chamou ele e falou, cara, tem que ir lá ver esse negócio, porque isso é sério. E o professor Rivail foi lá, começou a observar essas coisas, começou a achar que tinha alguma coisa além disso, começou a estudar. Mais para frente, né, o professor Rivail começou a perceber que tinha espíritos por trás disso, e traz, através dos espíritos, perguntas e respostas vindas do plano espiritual, que o professor Rivail não aceitou assumir como dele e usou, então, o pseudônimo de Allan Kardec, né? Então, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, pedagogo, extremamente estudioso, químico, anatomista, né? Ele, antes de ser Allan Kardec, ele já era um cientista, né? E ele estudou profundamente o magnetismo. Rivail integrava o grupo de pesquisadores formados pelo barão de Potet, dirigente da Sociedade Mesmeriana. Então, na França, Kardec era um dos maiores estudiosos. Antes de qualquer questão ligada ao espiritismo, à espiritualidade, tudo, ele já era um grande estudioso do magnetismo, o que só deixa a gente ainda mais certo de que nada é por acaso, né? Ele teve toda essa bagagem, essa base, para depois, com a questão dos espíritos, né, conectar essas pontas e trazer mais informações. E aí, o que eu acabei de falar, em 1854, ele se interessa pelas tais das mesas girantes, que eram fenômenos em que as mesas balançavam, subiam e desciam, e depois Kardec percebe que por trás desse movimento das mesas tinham uns espíritos que estavam dando mensagens, respondendo perguntas, né? Bom, a gente acaba aqui, então, a questão do magnetismo. Eu vou deixar aqui uma fixação, depois eu coloco lá no WhatsApp de novo, né? Um pequeno exercíciozinho para quem quiser fazer, não é obrigatório, né? Tem uma mensagem que eu gostaria que vocês pesquisassem, depois eu vou botar isso lá no grupo, né? Que é uma mensagem que tem como título Tudo é Atração, de um autor chamado Ismael Souto. E eu gostaria, quem puder, depois ler, né, e responder. Todos nós magnetizamos, mesmo não sendo espíritas, né, e depois responder. A última frase da mensagem, dessa mensagem, Tudo é Atração, refere-se a uma passagem bíblica. Em qual livro, capítulo e versículo essa passagem está e qual a relação dessa passagem com o magnetismo? Quem quiser pesquisar, quiser mandar depois para a gente
trocar informações. Na quarta-feira que vem eu vou abrir o grupo, né? A gente combinou que às quartas-feiras, entre 7 e 9 da noite, a gente abre o grupo do WhatsApp para a gente trocar essas informações aqui dos exercícios de fixação. A gente troca na próxima semana. Bom, agora nós vamos entrar, né, num outro item, que são os fluidos, né? Que o passe é basicamente a transfusão desses fluidos. Mas o que são esses fluidos? Fluido, né, é um termo genérico, né, um termo comum, que nesse aspecto do passe ele até não é o mais adequado, mas foi aquele com o qual começamos a usar as referências desde a época de Kardec. É um termo genérico empregado para traduzir as características das substâncias líquidas e gasosas, né? Então, a água é fluido, né? Nesse conceito, tá, gente? Então, assim, se tiver alguém aqui que estuda isso daqui um pouco mais profundamente, pode dizer, não, mas não é bem assim, né? No conceito que era antigo e que a gente ainda traz como referência aqui, a gente pode resumir que o fluido é qualquer elemento que está mais líquido ou mais gasoso, né? É a fase não sólida da matéria. Apresenta-se para os nossos estudos na forma pastosa, líquida, gasosa e radiante, brilhosa, né? Então, para este estudo, a gente vai entender fluido como sendo algo que pode ser pastoso, e no estudo da mediunidade a gente fala, por exemplo, de um elemento chamado ectoplasma, que ele é um fluido mais pastoso, né? Não chega a ser sólido, né? E que dá origem, por exemplo, às aparições, às materializações de espíritos e de objetos. Líquido, então, como água, né? Gasoso, como gases, de um modo geral, e radiante, como a luz, né? Então, para nós, para esse estudo do passe, fluido pode ser qualquer um desses itens aqui. Tudo que tem relação com a matéria, da mais grosseira à mais translúcida. Então, se a gente estiver falando de um pedaço de madeira ou de ferro, ou se a gente estiver falando de um gelo, né, transparente e fino, a gente a gente pode usar o termo fluido que a gente está estudando aqui, né? Então, para atender às necessidades físicas, químicas e vitais, intermediando o material e o espiritual. Então, o fluido faz sempre, e a gente vai perceber que existe uma camada que conecta o nosso corpo físico, ou o mundo físico e material com o mundo espiritual, e isso acontece mediante o uso desses fluidos, né? Tem ele em forma mais, digamos, pura, né? A forma mais pura desse fluido é o que Deus emana, que Deus produz, que é chamado de fluido cósmico universal, que é a forma mais pura dessa energia, né? Dessa matéria, porque é uma matéria, até, por exemplo, um pedaço de madeira, uma pedra, que, para nós, aqui no planeta Terra, é a forma mais sólida desse mesmo fluido. Então, de uma ponta a outra, a gente tem vários estágios ou várias possibilidades, né, vários estados dessa matéria fluido, né, desde a energia que emana de Deus até a energia que monta um ser encarnado. Então, a gente viu aqui que o fluido pode ser líquido, né, aeriforme, né, meio a ar, né, como um gás, e imponderável, né? Então, a água é um fluido ponderável, né? A madeira mas o oxigênio não é. Eu não consigo tocar, mas também para nós é fluido. Também é agente dos fenômenos luminosos e caloríficos. Então, quando a gente vê, né, o calor do Sol vindo de centenas de anos-luz distante de nós e chegando aqui nos aquecendo, né, essa luminosidade, esse calor percorre até aqui, né, um caminho formado por raios, né, por uma rede, né, uma tela de fluido e que chega até nós, né? Então, é só um fundamento científico para os fluidos. Nos seres humanos, porque todos somos formados, né? Quando a gente olha essa carne aqui, né? Ela não é uma carne pura e simples, ela é formada de vários elementos, e cada elemento desse formado por esses fluidos.
esses fluidos, essas energias são influenciáveis, ou seja, sofrem a influência, podem ser manipuladas, tocadas, impactadas, influenciadas pela ação do pensamento. Olha como isso aqui é importante, né? O pensamento molda, transforma, manipula os fluidos. Então, bastante importante aqui. Quando um espírito, né, precisa se manifestar fisicamente e há um médium capaz de fornecer energias para ele, ele usa essas energias e consegue, por exemplo, mexer um objeto. Então, um exemplo que eu dou para vocês, que apesar de ser um filme, é um filme que tem um fundamento científico espírita quase perfeito, é o filme Ghost, né? Então, eu imagino que todos já tenham visto, mas para quem não viu, precisa ver, né? Tem uma cena importantíssima para a gente entender isso, que é uma cena em que, aliás, tem várias cenas, mas essa é talvez a mais impactante. Tem um espírito que vive, né? Ele é desencarnado e vive no metrô, e ele ensina o outro, que é o protagonista do filme, a empurrar uma latinha de refrigerante, de cerveja vazia lá. E ele começa a mostrar para ele que é tudo uma questão de força do pensamento, atuando, e ele não toca, né? Porque ele, como espírito, se ele botar a mão na latinha, o espírito, né? O perispírito dele passa pela latinha. Ele mostra que ele precisa se concentrar e com a mente ele quase que solidifica a mão dele, né? Provocando um impacto na lata. Então, o fluido, né? No sentido de energia que gira em torno de nós, ele é manipulado por desencarnados e por encarnados através do pensamento, né? Então, todo fenômeno que a gente vê, ou escuta dizer, né, de coisas que se mexem, que andam, né, e que são provocadas do plano espiritual para o plano encarnado, isso acontece pela força do pensamento. Bom, nós estamos mergulhados, isso aqui é importante para a gente poder entender a força, né, desse conceito para o passe, que é o que a gente está estudando. A gente está mergulhado, imerso em um mundo de matéria vaporizada, vaporizada entre aspas, por falta de um termo mais didático para isso. Então, a gente está envolvido, a gente está aqui, né? Eu estou aqui respirando oxigênio, mas eu não estou vendo ele, mas eu estou imerso em oxigênio, em CO2, uma série de outras coisas, né? Assim como eu estou mergulhado também em fluido cósmico, universal, que é a matéria de Deus, refinada, invisível, porém real, que tem como fonte primeira uma substância que é denominada de fluido cósmico universal. Então, vamos lá, para a gente começar a entender os conceitos. Gente, para dar passe, a gente não precisa lembrar de nenhum desses nomes, tá? A gente está só tentando explicar por que o passe tem o efeito que tem e a gente usa a forma como a gente usa aqui, né? Então, eu não sei se eu coloquei nesse material, mas tem um desenho que a gente utiliza aqui. Imagina, porque Deus não tem mão, mas imagina que Deus tivesse mãos, e das mãos dele sai fluido cósmico universal e sai fluido inteligente, o princípio inteligente. O fluido cósmico universal, que sai das mãos de Deus, que é provido por Deus, é o elemento base para tudo que existe que não seja espírito. Então, se não é inteligência, se não é espírito, se é um gás, se é um ar, se é um elemento primário, se é uma pedra, não importa. Tudo isso é formado desse elemento primário chamado fluido cósmico universal. Então, vou dar um exemplo químico, né? Gasolina. Qual é a origem da gasolina? Petróleo. Diesel, sem ser o biodiesel, né? O diesel, qual é a origem? Petróleo. Querosene, qual é a origem? Petróleo. Então, o petróleo é o elemento base que refinado, transformado, dá origem a milhares de outros componentes, de outras substâncias. Uma comparação didática para a gente saber que o fluido cósmico universal brincando com vocês, é o petróleo divino, né? É a coisa mais pura que sai de Deus e que, a partir daí, é transformado em tudo que existe,
que não seja espírito. Esse é o conceito principal. E aí, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele traz um pouquinho, né, uma referência que eu acho fantástica a respeito desse fluido cósmico, dessa energia que emana diretamente de Deus. O fluido cósmico é o plasma divino. Calma, vamos parar aqui. Plasma divino. Se a gente fosse dar um nome para o plasma humano, alguém se arrisca a dizer qual é o plasma humano? Alguém se arrisca aí a abrir o microfone e falar o que seria o plasma humano do nosso corpo físico? Alguém abre o microfone para falar para a gente? Não? Ninguém se arrisca? Primeiro seria a parte líquida do sangue. O sangue, né? O sangue é o plasma humano. Inclusive, um dos elementos que sai do sangue é o plasma, né? Mas a gente chama o plasma humano. Então, ele está colocando aqui, André Luiz, que o fluido cósmico universal é o plasma divino. É como se fosse o sangue de Deus. Aqui é só didático, tá? É algo material de Deus. Hausto do Criador. O que é hausto? Hausto é inspiração. É como se fosse o fôlego de Deus. Ou força nervosa do todo sábio. Quer dizer, qual é a nossa força nervosa? O nosso centro nervoso, né, são os nervos que estão pelo nosso corpo. Então, André Luiz, de um jeito poético, diz que o fluido cósmico é a parte material que sai de Deus, né? O plasma, o sangue, a respiração, né? A energia que Deus movimenta. Nesse elemento primordial que sai de Deus, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, nós estamos mergulhados em fluido cósmico universal, né, que é essa energia primária de Deus, como se nós fôssemos os peixes e essa energia que sai de Deus, chamado fluido cósmico universal, fosse o oceano. Então, a gente está imerso nisso. Não existe lugar nenhum do universo, dos vários universos que a ciência parece que está comprovando, que não tenha fluido cósmico, porque não tem como existir nada, vivo ou morto, né, material ou imaterial, sem essa energia básica. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Acho que tem alguém com a mão levantada, eu não estou conseguindo ver. Sou eu, Bira. Oi, Zoe. Bira, eu vou fazer esse comentário, mas eu, de forma alguma, estou querendo contradizer qualquer coisa que você colocou aí. É só porque, no curso que eu fiz, eles falaram dessas duas formas, e eu preciso perguntar para eu tirar essa dúvida. Tá? Quando eu fiz o curso de mediúnico, nos cursos foi falado para a gente que não é fluido, é fluido. Porque fluido é diferente. O fluido, ele mexe com a questão das energias, as nossas energias, né, da questão do passe, desse fluido universal. E que fluido, aí sim para esse negócio de, não sei se eu fiz confusão, tá? Do disqueiro e tudo mais. Porque quando a gente estava no curso, que a gente ia falar qualquer coisa, a professora já dizia assim, não é fluido, pessoal, é fluido. Então, isso gravou tanto dentro da minha cabeça, que agora você conversando aqui, eu fiquei um pouquinho atrapalhada. Você pode me esclarecer isso, por gentileza? Essa eu vou ficar devendo, Isolde, porque é uma questão mais de semântica, da forma correta de falar. Eu posso estar falando o termo errado, tá? Mas esse fluido, né? Não sei, eu vou tentar pesquisar se eu consigo identificar. A intenção é falar de energia, não do fluido do isqueiro. Embora o fluido do isqueiro também é fluido cósmico universal de uma forma, né, transformada ali em algo que queima. Mas eu não sei te dizer, na língua portuguesa, qual seria o correto, o termo correto. Imagino que a pessoa lá tenha razão, tá? Então, eu tomei a liberdade de pesquisar aqui a diferença e diz que fluido é assim, a coisa está fluindo. Né? E quando se trata do isqueiro e tal, dessa parte
gasosa, é fluido, né? Então, quando é fluido, é porque, ó, a substância tônica aí, então, é como se está fluindo, né? É um verbo, no caso. De fluir, né? De fluir, tá? Eu sei, desculpe eu tá levantando essa Não, de jeito questão, nenhum. mas é que assim, a gente levava até esporro quando a gente falava. Mas aqui, Então, quando você falou, eu fiquei um pouquinho assim, eu pensei, ai meu Deus, né? eu estou com um vício linguístico, né? Então, assim, mas a ideia aqui do conceito é energia, tá? Não Para verbo mim, fluir. isso não interfere exatamente em nada. Eu só estou Não, comentando porque não, no é nosso bom. curso foi muito focado nessa questão. Depois eu fui fazer de novo, era outra professora, é a mesma situação. Aí eu confesso que eu não tenho bagagem de língua portuguesa para isso, mas vamos fazer o seguinte, independente de ser fluido ou fluido, Tá. aqui a gente está falando de energia, né? Tá Então ótimo. não é do fluir. Né? Tá. Vamos lá, então vamos falar aqui agora sobre efetivamente isso que sai de Deus, que é o fluido cósmico universal. Né? O fluido universal desempenha o papel de um intermediário entre o espírito e a matéria. Então vamos lá, espírito é uma coisa, fluido cósmico universal é outra. Mas para que o espírito faça interações com a parte material, por exemplo, o corpo, há necessidade de manipular esse fluido cósmico universal. Então, o fluido universal desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, grosseira demais para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, o espírito é energia pura, e ele, por ser energia pura, não consegue se manifestar se não for através de algo mais sutil, de algo mais leve, que é o fluido cósmico universal. Então, para que um espírito possa estar manifestando nesse corpo que o Bira, né, está mostrando para vocês aqui, ele não consegue fazer isso diretamente, né? E a gente vai ver que existem vários níveis de fluidos cósmicos transformados para que o espírito consiga interagir com a matéria. A ação dos espíritos no mundo corpóreo, nesse mundo, né, material que a gente vive, tem como base a utilização desses fluidos através da mediunidade. Então, os espíritos desencarnados, aqueles que faleceram, que estão no plano espiritual, eles só conseguem se comunicar conosco através do uso, da manipulação dessas energias que a gente chama de fluido cósmico universal. Aqui entra uma parte que tem absolutamente grande importância para nós que estamos estudando o passe. Olha isso aqui, ó. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Então, vamos só parar para pensar o seguinte. Fluido cósmico universal, né, sai de Deus, é a forma pura, a forma mais pura que existe de matéria. Então, sai de Deus. Esse fluido cósmico universal se transforma em várias coisas. Uma das coisas que o fluido cósmico universal se transforma é chamado de fluido vital. O fluido vital é aquilo que é injetado, entre aspas, né? É proporcionado a um corpo para que ele tenha vida orgânica. Então, eu estou encarnado porque este corpo que vocês estão vendo aí pela câmera, ele está impregnado de fluido vital. Então, é como se meu corpo fosse uma esponja e o fluido vital seja a água que eu boto numa esponja. Então, eu pego uma esponja, aperto ela, boto numa bacia de água e largo. Quando eu tiro, está encharcadinha de água. Isso é o corpo. O corpo está encharcado nesse fluido vital. E o que é o fluido vital? É uma das transformações dessa energia que vem de Deus. Por que isso é importante? Porque cada um de nós tem uma quantidade de fluido vital adequada para uma vida que tem um determinado tempo, um determinado período. Então, eu faço um planejamento encarnatório e, junto com os meus mentores, e digo, olha, eu vou encarnar no dia 20, eu vou nascer, né? Minha encarnação começa no dia 24 de julho de 1973 e vai ter uma duração, sei lá, vou chutar aqui, de 70 anos. Então,
o meu corpo físico vai ser impregnado desse combustível chamado fluido vital para durar aproximadamente aquele tempo, né, de vida. Aí eu posso fazer bom uso disso, usar adequadamente, ou fazer mau uso disso. Qual o exemplo que a gente pode ter aqui de fluido cósmico universal transformado em fluido vital, que a gente pode dizer que é a gasolina da nossa vida biológica? Para quem não dirige, talvez seja mais difícil, mas mesmo assim eu acho que todo mundo já ouviu falar o seguinte: se eu encho o tanque do meu carro, né? Vamos imaginar que meu carro tem um tanque de combustível de 40 litros. Eu encho o tanque do meu carro e dirijo que nem um louco, pisando fundo no acelerador, usando o carro de um jeito mais drástico, mais bruto, aquela gasolina, aqueles 40 litros de gasolina, podem não ser suficientes para eu chegar no destino que eu queria. No meio do caminho, eu vou ter que reabastecer o carro. Por outro lado, se eu sou um motorista que usa o carro dentro das especificações, né, não piso fundo no acelerador, ando, passo as marchas direitinho, tento andar tranquilamente com o meu carro, aquele tanque de 40 litros de combustível provavelmente vai me levar mais adiante do que aquele outro motorista. Esse é o exemplo, né, didático para a gente entender isso. É claro que ao longo do percurso eu posso reabastecer o meu carro. Diferente do carro, que eu posso abastecer do zero, fluido vital eu não consigo abastecer do zero. Uma vez que eu zerei fluido vital no meu corpo, eu morro. Mas eu posso repor pequenas doses desse fluido vital. E eu faço isso todo dia me alimentando, tomando sol, bebendo água. Mas são pequenas reposições. Também faço isso através da oração e também faço isso recebendo passe. O passe é como se você estivesse colocando, né, um a mais de gasolina no seu carro. Bota 5 conto aí de gasolina. Não, você não consegue encher o tanque, você não tem condição de fazer isso, você pode botar um mais. Então, vamos dar uma lida aqui nesse parágrafo. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Agora, aqui vem algo importante. Cada célula, órgão, sistema possui uma determinada quantidade desse fluido. Então, vamos lá. O fluido que um cão, que um cachorro tem, não é o mesmo tipo de fluido que tem num gato, que não é o mesmo tipo que tem numa minhoca, que não é o mesmo tipo, obviamente, do que tem no humano. Embora tenha bases parecidas, né, eles não são do mesmo tipo. A quantidade de fluido vital que o Bira tem é diferente da quantidade de fluido vital que a Ana Jala tem, que a Isolde tem, que o Carlos tem, porque vai variar de acordo com o plano de encarnação que a gente tenha. E, importante, olha essa última frase que está em vermelho aí. Cada célula, olha, é a nível celular. Cada órgão, cada sistema tem quantidades diferentes dessa energia. A Bira, não entendi. Bom, vamos lá. Vamos pegar o exemplo que eu dei, né? Eu nasci e recebi lá energia, fluido vital, para durar aproximadamente, estou chutando, tá? 70 anos. Legal. Porém, o meu rim, por questões de provas, de expiações, de alguma coisa que eu vou ter que passar, estou só dando um exemplo, por hora eu não sei de nenhum problema no meu rim, mas o meu rim vai vir com um pouquinho menos de fluido vital, então ele não vai durar 70 anos. Hipoteticamente, ele vai começar a ratear, a dar sinais de enfraquecimento por volta de 50, 60 anos, que vai me fazer ter que tomar alguns cuidados adicionais. O meu coração também não vai ser de 70, vai ser de 65, ele vai começar a ratear, vai precisar de um cuidado extra. Porém, o cérebro vai estar perfeitinho, vai estar tinindo. Então, vou ter algumas deficiências em algumas partes, de acordo com o meu plano reencarnatório, e vou ter autossuficiência em outros, e talvez até alguns dos meus órgãos até estejam com a gente até diz, né, uma idade física até mais recente, né? Então, eu estou com 70 anos, meu coração é de alguém de 90, mas o meu cérebro é de alguém de 50, né? Hipoteticamente. Por quê? A quantidade desse fluido que impregna, né? que é absorvida pelos nossos órgãos, ele vai variar.
né, nas várias funções celulares, nas várias funções orgânicas. E aí é que entra o passe. Quando a gente aplica o passe, a gente vai ver depois, né, não sei se ainda hoje, que as energias elas vão sendo direcionadas para cada centro de força que é responsável por determinadas regiões do corpo físico, porque são energias específicas de reposição e de transformação. Então, a energia que a gente aplica, né, no coronário, no frontal, que tem mais a ver com o cérebro e com a conexão vital, é diferente daquilo que eu vou aplicar na região das genitais. Né? São energias diferentes, porque a quantidade, o tipo de energia dessas células, desse corpo, né, a gente está falando só do físico, né, mas do espiritual isso também acontece, é diferente. Olha só como isso é complexo, né, gente? A gente acha assim, é só aplicar o passe. Tá? Para a gente, na hora de aplicar o passe, eu não preciso lembrar de nada disso. Mas olha a técnica que está por trás disso tudo. Né? São energias adequadas. Quando a gente fala de fluido vital, só para a gente reforçar aquilo que a gente já falou, é o elemento básico da vida, mantido pela ação dos órgãos físicos, pelos alimentos, pelo ar e pelos centros de força. Né? Então, o estômago produz, faz a função dele porque tem fluido vital. O rim, o coração, os olhos e assim todo o nosso corpo físico. E a gente repõe esse fluido ou renova eles através de vários procedimentos. Quando os elementos essenciais dos órgãos estão destruídos ou muito alterados, o fluido vital se torna impotente para o movimento da vida e o ser morre. Né? E a gente vai buscar referência disso lá em Kardec, na questão 70 do Livro dos Espíritos, em que ele diz o seguinte: o fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Então, eu posso doar fluido vital, eu posso dar um pouco da minha gasolina para o meu companheiro. Aquele que tem mais pode dar para quem tem menos. E, em alguns casos, restabelecer a vida prestes a se extinguir. Né? Ele está falando aqui, sobretudo, do passe de cura. Às vezes, num momento como esse, as pessoas perguntam: pô, Bira, mas se eu for dar do meu fluido vital, e eu podia durar 70 anos, eu vou durar menos porque eu estou dando mais gasolina para o outro? Não. Tudo aquilo que a gente faz de doação, né, consciente, por caridade para outro, a espiritualidade por trás disso, né, as leis divinas por trás disso, potencializam a nossa absorção. Então, efeito prático. Se eu estou dando um passe, né, no Carlos, né, e eu estou realmente querendo ajudar, eu estou ali em função dele, eu vou estar preparado para isso, logo eu vou ter absorvido durante aquele dia ou nas 24 horas anteriores uma quantidade um pouco maior de energias do que o normal para que eu possa doar para o outro. Se, por algum motivo, né, às vezes a gente fica meio mal, tem alguns problemas, enfim, não se alimenta direito, eu não absorvo a quantidade de energia suficiente, na hora do passe, só vou doar aquilo que não vai me fazer falta. E a espiritualidade, através de mecanismos, né, de trocas fluídicas, vai completar o que tiver faltando com fluidos espirituais, ou mesmo evitar que o médium passista se enfraqueça com aquilo. Então, é muito importante, a gente vai ver que, inclusive, é por isso que a gente tem que se preparar 24 horas antes para aplicar o passe. A gente vai ver que tem que evitar algumas coisas, que a gente tem que favorecer outras, porque a espiritualidade está atuando ali. Quando eu vou parar, por exemplo, de dar o passe, eu vou fazer uma viagem de férias. Eu vou passar um mês fora e não vou dar passe durante um mês. É importante a gente começar a se afastar do passe um pouquinho antes, avisar a coordenação, falar assim: olha, eu vou fazer uma viagem, vou ficar 4 semanas fora, então eu preciso ir me preparando. Por quê? A gente vai começando a se preparar a doar menos, a receber menos, porque a gente entra num... É como a pessoa que vai para a academia e acostuma os músculos a reagirem de um jeito diferente. Né? Então, a gente tem que ir diminuindo aos poucos o trabalho para que durante aquele período que você vai estar de férias lá, você não sinta o que a gente chama, né, dentro do estudo de magnetismo, de congestão fluídica. Quais são as características de congestão fluídica? Normalmente dói as juntas dos pulsos, dói os joelhos, porque é onde os fluidos acabam se congestionando
porque o teu organismo, porque isso é físico, né, absorveu energia para doar e você não doou. Isso pode, não quer dizer que vai, mas pode te causar algum tipo de desconforto. Não vai te matar, não vai te alejar nem nada, mas a gente pode evitar esse desconforto. Sueli, minha linda, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Tudo bem, Mira. Você já respondeu. Eu ia comentar a respeito das dores que a gente sente nas mãos, né? Acho que é o acúmulo, né, da energia, né? Então, a gente tem essa experiência aí de dores nas mãos, nas juntas das mãos, né? Eu ia comentar isso, você já falou. Às vezes dá uma dorzinha de cabeça que a gente não consegue tirar, porque a gente habituou o corpo, né? Então, você é passista, vou dar o exemplo aqui do semente, você é passista da reunião de terça. Então, você habitua o seu corpo físico, né, na segunda, de segunda para terça, se preparar para aquela reação do dia seguinte de uma produção mais intensa, de uma doação mais intensa. Aí você para, de repente, com isso, pode ser, não é 100% dos casos, pode ser que te dê, né, um desconforto. Não vai ser nada absurdo, mas pode causar um desconforto. Aqui, inclusive, é onde a gente vai falar de perda fluídica. Ó. Podemos desperdiçar essas energias pelos vícios, então os vícios desperdiçam. Lembra, o vício é o uso inadequado do corpo, é como aquele motorista que usa o carro de um jeito errado. Raiva, tristeza, mágoa, porque tudo que é reação orgânica, né? Então, o vício produz reação orgânica, a raiva produz reação orgânica, a tristeza, as mágoas, né? E isso manipula, como é um efeito orgânico, né? Assim como a doença, vai consumir os fluidos e vai provocar uma desregulagem. Quaisquer sentimentos ou ações que nos tirem no ponto de controle e equilíbrio. Bons sentimentos produzem fluidos e mantêm as telas ou as espirais dos centros de força limpas. Depois a gente vai aprender que os centros de força eles são como pequenos exaustores ou ventiladorzinhos que a gente tem, é só um termo bem didático, e que eles precisam estar limpos, né, para poder absorver ou produzir as energias do passo, ou as nossas energias para a nossa vida comum da melhor forma. Então, quando eu tenho bons sentimentos, né, quando eu consigo manifestar bons sentimentos, seja ele de caridade, de amor, né, de alegria e coisas do tipo, é como se eu estivesse lubrificando, tudo isso que eu estou falando aqui é didático, tá, gente? Como se eu estivesse lubrificando os meus centros de força, como se eu estivesse lubrificando, fazendo uma revisão no meu carro, né? Meu corpo vai funcionar melhor. Quando eu estou magoado, com raiva, com tristeza, com ódio, eu estou botando o meu carro num terreno de lama, de pedra, eu estou poluindo os componentes do meu carro e vai sendo cada vez mais difícil. Então, aqui, o exemplo é sempre esse, né? Como um filtro, como um cano, tem que estar sempre limpinho. E como é que eu limpo, né, as minhas engrenagens de absorção de energia? Com bons sentimentos. E como que eu acabo dificultando as minhas engrenagens ou sujando as minhas engrenagens? Com sentimentos ruins. Então, isso daqui, gente, independente do estudo do passe, acho que isso é algo até bem comum, né, da gente observar e ouvir falar. A fadiga, né, o cansaço, pode levar a um estado de profundo abatimento, tanto físico quanto psicológico, e, consequentemente, acabar consumindo mais energias do que a gente deveria. A transmissão dos fluidos espirituais não cansa nem gera fadiga, pelo contrário, reconforta. A gente está falando aqui dos fluidos que são, das energias que são doadas pelos espíritos, e no momento do passe a gente acaba transmitindo. Quando vem da parte dos espíritos, é o fluido espiritual. Quando vem do médium, é o fluido vital, né? A gente já falou isso em outras aulas. O passe tradicional é uma mistura do fluido vital do próprio médium e do fluido espiritual. Então, normalmente, o fluido espiritual alivia, né? Então, faz um meio termo, né? Um equilíbrio com o fluido vital. Tudo bem sobre fluido, pessoal?
Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, algo para falar? Eu tenho, Bira. Pode falar. Para variar, sou eu, né? Nada, fica à vontade. Você falou agora que quando a gente está dando passe, a gente não a gente não é envolvida pela energia, né, e da pessoa que a gente está aplicando o passe. Vamos supor, se ela não estivesse se sentindo bem, tal, essa energia dela não fica com a gente, né? Por que, sem dar o passe, você falou que você vai falar isso lá, talvez, se você quiser dizer assim, ó, eu vou falar isso mais lá na frente, ok, aí depois responde. Por que quando a gente está com alguém, com uma pessoa, num ambiente, existe também uma transferência de energia, muitas vezes, com aquelas pessoas que estão à nossa volta. E quando alguém está perto da gente, que também está se sentindo mal, essa energia vem para a gente. Por que no passe não vem e por que quando a gente não está dando passe vem? Bom, na verdade, quando a gente está dando passe, né, a gente é envolvido pela energia do outro e até tem casos do passista até se sentir um pouquinho diferente, né? Então, assim, há um envolvimento, só que qual é a diferença, né? Que no momento do passe, eu me sintonizo com aquele que vai receber o passe, então, às vezes, parte da energia dele, né, se mistura com a minha e eu posso sentir, né, um envolvimento leve na situação do outro. Porém, como eu estou no momento do passe, num local adequado, por isso que é importante dar o passe, né, em locais adequados e em instituições sérias, o que acontece? A espiritualidade está ali junto, jorrando energias também. Então, imagina o seguinte, né? Você tem uma mangueira com água, né? A água está fraquinha, e você vai e coloca água num balde que tem água suja. Um pouco daquela água suja entra na mangueira, mas ela sai, porque a água que está vindo de dentro da mangueira acaba evitando que a água suja entre, embora haja um pequeno contato ali da borda da mangueira. Se eu cessar a água que está vindo por dentro da mangueira e mergulhar ela no balde, a água suja entra na mangueira e vai sujar a mangueira. Então, quando eu estou aplicando o passe, eu sou uma mangueira. E por mim, está jorrando energias minhas e dos espíritos. A energia daquele que está recebendo até toca em mim. Até pode ter um contato um pouquinho ali com a mangueira que sou eu, né, com o meu perispírito. Mas como eu estou jorrando energias, aquilo se desfaz, né, se elimina. Por que quando eu não estou dando passe, eu acabo sendo envolvido de uma forma mais intensa pelas energias negativas? Porque se eu não tiver, primeiro, o meu preparo, se eu não estiver fazendo as minhas orações, se eu não estiver pensando positivo, de mim não está jorrando nada. Então, eu acabo absorvendo a energia do outro. A minha mangueira não está com água, então eu sou contaminado. E se eu tiver com sentimentos ruins, é como se eu estivesse pegando uma mangueira e fazendo uma sucção ao contrário. Puxando, em vez de soprar, eu puxo a energia do outro. Então, quando eu falei que o centro de força, a gente vai ter uma aula para isso, ele gira, né? O centro de força, são 7 grandes centros de força que a gente tem no corpo, né? Espiritual e físico. Se eu estiver fazendo ele girar no sentido oposto, e como é que eu faço isso? Através dos maus sentimentos, a gente acabou de ver. Em vez de botar para fora, eu boto para dentro e absorvo energias ruins. Na hora do passe, a gente vai estar num sincronismo tal que é sempre para fora. Embora a energia ruim toque em mim, como está sempre soprando, ela não permanece. Gente, isso é só didático, mas é a explicação que eu consigo dar para vocês com relação numa casa séria, aplicando o passe, você pode até sentir alguma coisa, mas isso se desfaz contra quando você não está numa casa séria ou quando você não está num momento de doação, você acaba sendo contaminado. Faz sentido, Isolde? Sim, por isso que você até comentou de que quando a pessoa não está bem,
ela não deve dar passe, porque a mangueira dela está entupida. Na verdade, quando você não está bem, você está sugando. Você vai acabar sugando para você. Foi perfeita essa colocação, a Ana também gostou. Eu não estou vendo as mensagens. Ela tinha feito uma pergunta, mas a sua explicação já respondeu a dúvida dela, ela está agradecendo. Eu sou muito doido com os meus exemplos, gente, então não liga não. É tudo didático só para a gente tentar entender, né? Sueli, fala, meu amor. A gente tem que entender também que nós não estamos sozinhos quando estamos dando passe. Exato. Então, nós temos o plano espiritual junto conosco, né? Eles não vão permitir que a gente, vamos dizer, se esvazie aí lá. Entendeu? Eu acho que tem essa parte que influencia muito também, né? Com certeza, né? Com certeza. Muito bom, muito bom, muito bom. Estou gostando aí. Pessoal que está caladinho aí, se quiser abrir, pode falar aí, que a gente vai entrar agora num tema bem legal, né? Que é entender espírito e perispírito, porque o passe, a gente vai ver que depende bastante do entendimento, né? E, de novo, na hora de dar o passe, a gente não precisa lembrar de nada disso, mas é gostoso a gente saber o porquê que as coisas acontecem, né? Então, vamos lá. A gente vai falar agora de espírito e de perispírito. Talvez a palavra perispírito, para alguns aqui, seja uma novidade, né? Para quem já está há algum tempo estudando ou frequentando, já deve ter escutado falar, e agora a gente vai dar uma mergulhada nesses dois temas aqui, espírito e perispírito. Então, olha lá, para evoluir, o espírito, que somos nós, na verdade, somos espíritos, né? Para evoluir, o espírito precisa encarnar e precisa da matéria. Encarnar é obrigatório, né? É uma das questões do livro dos Espíritos que diz que a encarnação é imposta por Deus. Eu, depois que conseguir passar pelo processo de evolução, eu posso não precisar mais encarnar, que é o caso de Jesus. Jesus não precisa mais encarnar, mas ele encarnou durante várias centenas de anos para a evolução dele, até ele chegar no grau que ele tem, que ele não precisa encarnar. Ele encarnou há 2000 anos atrás porque ele quis, em missão. Mas desde que ele se tornou um espírito puro, ele não precisa mais encarnar. Então vai chegar um momento que a Sueli não vai mais precisar encarnar, vai chegar um momento que a Isolde não vai precisar mais encarnar, que o Bira não vai mais precisar encarnar. Não é o caso ainda, no meu caso, eu ainda vou precisar de algumas centenas de encarnações, mas é obrigatório. E o espírito, para encarnar, precisa de matéria. E a matéria no planeta Terra, que a gente usa para encarnar, é mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo a minha pessoa, né? Carne, osso, né? Músculos, esse é o formato. Não necessariamente vai ser um corpo assim, em um outro mundo em que haja encarnações. Onde que a gente encontra a referência disso? Na questão 132, olha aqui, a obrigação da encarnação, né? Nessa questão aqui. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que os espíritos precisam encarnar? E aí a resposta dos espíritos é o seguinte: a lei de Deus lhes impõe, então é obrigatório, não é opcional, lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então a gente é criado simples, ignorante, e vai evoluindo ao longo dos milênios através das várias encarnações. Quando eu chego num ponto que eu não preciso mais encarnar, eu continuo evoluindo, só que de outras maneiras, sem precisar do corpo físico. A matéria é formada a partir do fluido cósmico universal. Lembra que a gente viu agora há pouco, né? De Deus jorram dois elementos, fluido cósmico universal e espiritual. Tudo que é matéria vem do fluido cósmico universal. E o perispírito, né? O princípio vital e o corpo são transformações do fluido cósmico universal. Então, de novo, né? Vamos lembrar lá do petróleo e da gasolina. A gasolina é petróleo refinado, mas na origem era petróleo, que vai se transformando até virar gasolina, né? Então, são transformações de um mesmo elemento. Agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Aqui a gente vai montar um quadro para vocês entenderem, né, o que compõe absolutamente tudo que existe no universo. Tudo.
Então, Bira, mas lá na galáxia Andrômeda, que num planeta não sei o que lá, não importa onde esteja, tá? Esse quadro que a gente vai ver aqui, ele serve para absolutamente tudo que existe no universo ou nos multiversos. Então a gente começa falando de Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, Deus é a inteligência suprema. Não há absolutamente mais nada que seja mais inteligente do que Deus. Causa primária ou primeira, causa inicial de todas as coisas. Ou seja, absolutamente tudo que existe vem de Deus, porque Deus é a causa primária. Então, Deus é o primeiro, né, é o único, é o soberano, é o masterclass aqui, né? A partir de Deus, existem duas coisas que Deus provê para o universo. A primeira coisa que Deus provê, que emana de Deus, ou se didaticamente a gente quiser colocar assim, que saem das mãos de Deus, é uma coisa chamada princípio inteligente. O princípio inteligente é um dos elementos que Deus joga no universo de forma constante, e isso está na questão 23 do Livro dos Espíritos, que é chamado de princípio espiritual ou princípio inteligente. Eu prefiro usar o termo princípio inteligente para evitar confusão de conceitos, porque no Livro dos Espíritos ele fala de princípio espiritual ou espírito com E minúsculo, e mais adiante, na questão 70 e pouco, ele fala de espírito com E maiúsculo, que é o princípio inteligente individualizado. Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Princípio inteligente ou espírito com E minúsculo é um dos elementos que saem de Deus. O outro elemento que sai de Deus é matéria, que a gente estudou ainda há pouco, ou fluido cósmico universal. Então, Deus está provendo sempre dois elementos base para o universo inteiro. Princípio inteligente e fluido cósmico universal. Princípio inteligente, ou elemento básico da inteligência, é que vai dar origem a todos os espíritos. E fluido cósmico universal é que vai dar origem a absolutamente tudo que é matéria. Então, isso é o que jorra de Deus. Bom, tá bom, entendi. É como se fosse o petróleo. Né? A gente está falando aqui, didaticamente, de um elemento base que dá origem a outros elementos. Então, o princípio inteligente, ou espírito com E minúsculo, que dá origem a espírito, ele passa por uma série de transformações por milênios, são muitos e muitos séculos sendo transformados, para chegar num momento em que ele é individualizado. O que significa isso? Sai de Deus, né, esse princípio inteligente, né, puro, vai se transformando, se agregando, ganhando complexidade em um determinado momento. Ele recebe o que chama de individualidade. O que significa isso? Em algum momento, aquele conjunto de princípio inteligente, imagina que o Deus tem, de novo, é só didática, hein, gente? Deus tem um barril lá de princípio inteligente, ele pega um punhado desse princípio inteligente e diz, ó, a partir de agora, esse punhado aqui vai ser um indivíduo. Então, por exemplo, eu, que nessa encarnação recebo o nome de Bira, eu sou esse punhado que Deus tirou, ele quis. Falou assim, eu quero esse punhado individualizado, que hoje chama Bira, né? Esse cara aqui tem uma responsabilidade dentro do meu planejamento, eu quero que ele faça. Então, ele vai existir a partir daqui. A partir daqui, ele começa a evoluir individualmente. Ele é um ser que existe e nunca deixará de existir, né? Diferente de anteriormente, que era apenas uma energia, um fermento sendo trabalhado a partir daí. No fluido cósmico universal, né, a matéria, né, que é a base de tudo, o petróleo da matéria, também sofre várias transformações. Então, esse fluido cósmico universal que sai de Deus sofre várias transformações. E uma das coisas que pode dar origem, né? Lembra, o petróleo pode virar querosene, gasolina, diesel,
tinta, plástico, petróleo pode virar um montão de coisa. O fluido cósmico universal também. Uma das coisas que a transformação dessa matéria-prima de Deus, chamada fluido cósmico universal, dá origem, é uma coisa chamada perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é um envoltório do espírito para o mundo. Calma, vamos lá. O perispírito é como se fosse, né, uma roupa especial para um determinado ambiente. Qual o exemplo que a gente pode dar aqui? Se você vai mergulhar no mar, dependendo da profundidade que você vai mergulhar, você vai ter que usar uma roupa adequada para aquilo. Se você for só mergulhar para ver, né, em águas rasas, você vai com aquela roupa de borracha, com oxigênio. Mas se você for para grandes profundidades, você vai ter que usar um escafandro, né, que é uma roupa um pouco mais preparada. Se você for para uma estação espacial, você vai ter que ir com uma roupa adequada para o espaço. Então, se você for para o Alasca, você vai com roupas adequadas para o Alasca. Se você for para o Ceará, ou para o deserto do Saara, ou para o Egito, você vai com outra roupa. Então, o perispírito é uma roupa, né, adequada para um determinado mundo. Então, cada mundo tem o seu o componente básico que faz o perispírito. Então, se a gente está encarnado num mundo que a gente chama de planeta Terra, aqui nesse planeta, o nosso perispírito é formado por elementos específicos e eu tenho um corpo espiritual. Então, quando a gente vê pessoas falando, eu vi um espírito, eu vi o espírito da minha avó. Não, ninguém vê o espírito. A gente vê o perispírito. O que é o perispírito? Essa roupa que eu uso estando desencarnado, né? Aquilo que eu uso para me manifestar num determinado mundo. Então, aquilo que sobrevive ao corpo, né, e que a gente vê, que alguns médiuns veem, e que alguns espíritos se materializam, não é o espírito, é o perispírito. É a roupa que o espírito veste num determinado mundo. Assim que a gente conquistar a evolução para ir para um outro mundo, então imagina o seguinte, aqui no planeta Terra você já é um espírito super avançado, o planeta Terra não tem mais o que agregar para você, ou te ajudar. Então você vai ser levado para um outro mundo. Então você deixa aqui o seu perispírito, essa roupa que serve para cá, e vai ser levado, né, em espírito para um outro mundo. Lá você recebe uma nova roupa. É como se você estivesse deixando a sua roupa, né, do Alasca no Alasca e vestindo uma outra roupa para ir para o Rio de Janeiro, né, mais adequada para o Rio de Janeiro. Então o perispírito é essa veste que a gente recebe para manifestação. O princípio vital a gente já viu o que é, né? O princípio vital é a energia, é a gasolina, é o agente da vida, né? Então a gente está falando aqui já de matéria, de fluido cósmico universal num outro nível, né? O perispírito é o fluido cósmico universal num nível mais leve. O princípio vital já é aquilo que dá energia, é a gasolina do corpo, mas também é fluido vital, porque não é fluido cósmico universal, porque não é espírito. Tudo que não é espírito é derivado de fluido cósmico universal. E o corpo inanimado? O corpo inanimado é o corpo que a gente está, né, o corpo físico, sem princípio vital. Então, quando a gente fala de alguém encarnado, não dá para desassociar, porque se eu tiro o princípio vital de um corpo, ele é um defunto, né? Ele está morto, né? Mas há possibilidade dele ter a existência dele enquanto não entra em estado de decomposição. Então, esses três elementos, eles são matéria em níveis diferentes. O corpo inanimado é isso aqui. Quando eu boto fluido vital, ele está vivo organicamente. Quando um perispírito é associado, né, a esse corpo, então eu tenho ações, eu, espírito, posso atuar. Pensa o seguinte, olha, um espírito, eu, Bira, né, indivíduo, sou um ser individualizado, vim para cá, para esse planeta, e vou encarnar nesse planeta. Então, eu recebo esse perispírito e eu visto esse perispírito e começo a me manifestar.
eu sou, então, um espírito desencarnado. O que é um espírito desencarnado? É um espírito que está habitando um determinado mundo, vestido com um determinado perispírito. Isso é um desencarnado. Quando eu pego o corpo inanimado e boto essa energia vital nele, essa gasolina para ele ter a vida, então eu tenho um corpo animado. Porém, nesse momento, ainda não tem um espírito conectado nele. Então, por exemplo, morte cerebral, por exemplo, situações em que há um parto de um recém-nascido que nasce numa condição completamente fora de estrutura para manter a vida, então pode ser uma prova, uma expiação, enfim, algum momento educativo para aqueles pais ali, e não tem um espírito conectado no corpo. Isso pode acontecer, né? Estados de coma grave, né, com morte cerebral confirmada, também pode não ter um perispírito. Então, pode haver vida num corpo mantido por máquinas ou mantido organicamente vivo, sem que haja um espírito conectado nele, porque para ter um espírito conectado nesse corpo, não basta ter o corpo e o princípio vital. É preciso ter isso aqui, ó, juntar o perispírito com o corpo, com o princípio vital e com o espírito. Olha como é complicado o encarnado. O encarnado, ele é formado por esses 4 elementos. Se eu tirar qualquer um deles, eu mudo a característica disso. Então, uma alma é um espírito vestido de um perispírito que habita um corpo que tem princípio vital. É essa a estrutura de um encarnado. O que acontece na hora da morte? Quando a gente morre, de formas naturais, vamos considerar aqui, ó, cumpri meu plano encarnatório, né? Chegou um determinado momento, eu desencarnei. O que acontece no desencarne? Há uma desconexão do perispírito com o corpo físico. Ah, mas eu estou internado no hospital e eles me mantêm o corpo vivo por instrumentos. O corpo não sobrevive mais sozinho, não tem energia que faça ele ficar vivo ali. Se desligar a máquina, o indivíduo desencarna e morre, porque já houve uma morte cerebral naquilo ali. Nesse momento, eu tenho um corpo com o princípio vital funcionando, tem energia lá, movidos por aparelhos, mas está lá. E eu tenho um desencarnado, que é um espírito, que já não tem mais o corpo, mas com a sua veste naquele mundo. Quando eu desligo a máquina e o indivíduo morre, eu tenho de um lado o defunto, que é o corpo inanimado, e o princípio vital, que é o pouquinho da gasolina que restava naquele corpo, vai para a natureza, e aí o corpo começa a entrar em estado de decomposição e volta a ser um elemento da natureza. Eu evoluí e vou habitar um outro mundo. Eu perco o meu perispírito, né? Perco não, né? Eu deixo aqui o perispírito, ele volta para a natureza porque ele é fluido cósmico universal. Eu sou transportado ou eu vou para um outro mundo. Nesse outro mundo eu recebo o outro perispírito e começo toda a minha trajetória. Gente, é complexo, mas é só para a gente conhecer. Na hora do passe não precisa lembrar nada disso. Mas onde é que o passe atua aqui? O passe atua nessas três caixinhas cinza: perispírito, princípio vital e corpo inanimado. É aqui que a gente atua no momento do passe. E beneficiando esses 3 elementos, eu permito que o espírito viva em condições melhores e tenha manifestações. É disso que a gente está falando aqui. Eu sei que foi muito, talvez tenha sido complexo demais, mas a gente vai fazer uma revisãozinha na próxima semana. E isso aqui, gente, de novo, não precisa decorar, é só para a gente saber como é complexo tudo que está por trás da gente, onde que o passe entra nessa brincadeira toda aqui. Alguém tem algum comentário para fazer, pessoal? Ficou difícil? Está muito difícil isso aqui? Queria tanto ouvir vocês. Não, foi tranquilo, deu para entender. Ai, que bom, que bom, que bom.
Obrigado, pessoal. A gente vai dar uma pausa aqui, porque na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre a evolução desse desenho. E, de novo, amanhã eu publico para vocês todo esse material e mais um vídeo da aula de hoje, tá bom? A gente vai encerrar aqui a aula de hoje, se ninguém tiver nenhum comentário, se ninguém quiser falar nada. Foi ótimo, Bira, esse desenho que você fez, eu até salvei aqui. Eu vou mandar para vocês. Espetacular, espetacular. Legal. E o bom é que dá o mapa do Livro dos Espíritos, né? Olha aí, tem todas as questões do Livro dos Espíritos. Ó, questão 1, que fala de Deus, questão 23, princípio inteligente, questão 27 fala de fluido cósmico universal, questão 79 fala de espírito individualizado, questão 94 fala de perispírito, questão 63 fala de princípio vital, que Kardec chama de agente da vida. Questão 71, o item que fala sobre sem vitalidade do corpo inanimado. Questão 94 fala do desencarnado. Questão 136A fala do corpo animado. E a questão 135A, item 2, fala do encarnado. E eu deixei de propósito a figura do cãozinho aí, porque isso serve tanto para humanos quanto para animais. Os vegetais são um pouquinho diferentes, embora a base seja a mesma, mas os animais, sejam eles de que tipo for, eles também passam pelas mesmas regrinhas da gente, tá bom? Daniela, pode falar. Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer, as aulas são muito bacanas, é muito legal também, são legais as contribuições das meninas. E às vezes você faz pergunta, Bira, eu não respondo porque eu coloco a tela do computador na TV, aí eu fico no sofá assistindo. Não, tudo bem. Fica à vontade. Que bom que você está gostando, Daniela, que bom. Tá ótimo, obrigada. Bom, tem mais alguém querendo falar? Não? Oi, Bira. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Ô, Bira, falando um pouquinho assim dos bichinhos, né? Como eu sou gateira, nas minhas pesquisas, assim, que eu gosto muito de pesquisar, né? Entender um pouquinho mais sobre as coisas, né? Os gatos, algumas pessoas dizem que eles são reikianos, que quando eles deitam numa parte do nosso corpo e eles começam tipo a fofar com as patinhas, é onde a pessoa está precisando tipo receber um passe, né, ali naquele momento. Você tem algum tipo de conhecimento disso? Bom, eu não tenho essa informação. Até onde eu estudei, isso não parece ser muito adequado, tá? Por quê? Eu vou te explicar o motivo disso. A energia, né, ou a capacidade de percepção energética dos animais, ela vibra num modelo diferente, né? Imagina o seguinte, é como se você pegasse um aparelho de 110 e ligasse no 220, né? O animalzinho é 110 e a gente é 220. Não há uma capacidade de absorção. Então, o que os animais têm, e aí sim pode estar envolvido nisso, é uma capacidade de percepção que é um pouco diferente da nossa. Então, os animais, por exemplo, segundo estudos, eles não conseguem diferenciar de um jeito muito fácil quem está encarnado de quem está desencarnado. Eles não conseguem, né? Então, é por isso que, eventualmente, a gente vê um bichinho se assustando do nada, ou latindo para o nada, ou se assustando por nada. Às vezes, o nada, na verdade, é alguma coisa. Só que como eles enxergam, né? Eles não é enxergar, eles percebem as dimensões de um jeito diferente de nós, eles acabam interagindo de uma forma diferente. E pode acontecer, e aí pode ser que alguma coisa desse tipo aconteça, que ele perceba uma vibração diferente em nós. E aí tentem demonstrar isso de algum jeito. Mas eu acho muito pouco provável que eles consigam ser direcionados para uma área específica que precisa de um passe. Ele pode perceber, sim, que você está com algum tipo de mudança energética, mas não diretamente ligado a um ponto, tá? Pelo menos até onde eu fui com os meus estudos. Mas eu não posso dizer que isso é falso. Não, eu só não tenho informação mais difícil disso, tá bom?
Tá ótimo, então. Obrigada. Obrigada a todos, tá? Uma boa noite. Isso. Ô, Bira, eu queria só fazer uma contribuição a respeito disso que ela disse. Claro. Eu sempre ouvi falar que gatos, eles transmutam energia, que eles trabalham a energia das pessoas onde eles vivem, né? Eu nunca tive gatos, cheguei a conviver com alguns, mas nunca tive gato como bichinho de estimação. Mas teve uma época da minha vida que eu estava muito mal mesmo e eu fazia sessões de terapia e a terapeuta, ela tinha mais de um gato, ela tinha acho que 3 gatos. E eles nunca se aproximaram de mim, sempre foram respeitosos, né? Mas nunca se aproximaram de mim, talvez por não me conhecer. E em uma das sessões, eu estava muito mal e eu chorava muito. E um dos gatos, acho que era uma fêmea, ela subiu na poltrona onde eu estava, ela deitou no meu colo e ela ficou a sessão inteira comigo. E eu tive a percepção, a sensação, sabe, assim, foi o que eu senti, que realmente ela me ajudou de alguma forma a trabalhar a energia que eu estava, sabe, além da sessão de terapia. Então, assim, por experiência própria, eu acredito que eles tenham realmente alguma maneira de ajudar a gente, né? Não digo que é passo, que é um reiki, não sei dizer, né? Na verdade, aí a tua experiência foi uma experiência de amor, né? O que acontece, né? Os animais, eles têm uma sensibilidade muito apurada, né? Imagina o que esse gatinho transmitiu para você nesse momento. Na verdade, esse gatinho disparou em você um sentimento, né, de alívio. Fala assim, poxa, olha que bonitinho, olha que docinho, ele está tão amoroso. Ele, na verdade, quem foi o porta-voz dessa energia foi você mesmo, porque ele foi um dispositivo, ele foi um gatilho para você mudar o seu pensamento que estava vibrando de um jeito para outro. Não foi a energia dele, mas a atitude dele. E sim, nesses casos, eu tenho 6 gatos dentro de casa e mais alguns aqui do lado de fora, eles têm uma percepção extrasensorial enorme. Então, às vezes eu estou triste, eles vêm para perto de mim, porque eles percebem que eu não estou bem. Eles não conseguem, muito provavelmente, me doar energia, mas me fazem um bem danado. É como um filho que do nada abraça um pai, beija a mãe, né? Alguém que passa na rua e te cumprimenta do nada e te deixa bem. Mas por quê? Porque aquela atitude te despertou algo bom. Não necessariamente que ele te transmitiu, mas que ele foi um instrumento de amor. É claro que esse gatinho contigo lá, ele percebeu, né, sensorialmente que você estava precisando de alguém perto. E ele ficou perto e transmitiu esse carinho para você. Isso acontece com os cães, acontece com pássaros, mas assim, energeticamente falando, eles não conseguem contribuir muito, mas sentimentalmente falando, eles contribuem enormemente. Né? Enormemente. Não tem coisa mais gostosa do que você estar andando na rua e você vê um bichinho, e aí, qual é a nossa reação? A gente faz isso, que bonitinho. Essa reação já mudou em você uma vibração que talvez fosse outra 2 minutinhos antes. 2 minutinhos antes. São como terapeutas, né? É isso aí. Uhum. Como provedores de amor, né? Eles amam a gente, eles se preocupam com a gente. Né? Legal. Bom, pessoal, vamos fazer a nossa oração, já deu a hora, a gente tem pessoas em fuso horário diferente, a gente vai continuar, a gente vai falar sobre esse tema em alguns outros momentos. Vamos fazer a nossa oração. Bira, eu acho que a Juliana levantou a mão. Juliana, desculpa, eu não estou vendo. Quer falar? Ai, desculpa. Não, só para finalizar, né? Eu não sei se tem as pessoas aqui no grupo que têm os seus bichinhos em casa. Nós fazemos o evangelho no lar, né? E sempre a gente coloca, né, a nossa jarra de água para fluidificar e uma garrafinha de água para os gatinhos também. Faz muito bem. Então é isso. Eu também, né, igual a nossa amiga que acabou de falar, eu também tive um problema o mal do século, né, a depressão, e esses gatos, assim, foram, assim, eu falo que foram os enviados de Deus para me ajudar a sair da situação que eu estava, e são meus filhos, né?
Eu amo muito os bichinhos. E é isso, obrigada. Tá? Ô, Juliana, é isso mesmo. E só para deixar todo mundo ciente, assim, eles não conseguem, para deixar bem claro, né? A energia que eles doam, ela é incompatível conosco. Mas o amor é totalmente compatível. Eles são instrumentos de Deus para nós em vários momentos da vida, tal como nós somos para eles. Então, eles têm um papel fundamental na vida da gente, sem dúvida alguma. Tá? Aqui o Sementes trabalha com a espiritualidade dos animais e tudo. Só o que eu falei é só com relação à energia. Então, por exemplo, eu recebi um passe do meu gato. Não, você recebeu amor. O passe não, porque é incompatível o tipo de energia, só isso. Mas o amor é universal. A gente recebe amor de tartaruga, de pássaro. De planta, vou dar um exemplo também. Semana passada que eu tentei destravar o microfone aqui, não conseguia para falar de planta, né? Eu estou pegando um amor muito forte de ter plantas na minha casa, vou dar um exemplo, né? Isso já é uma coisa minha, tá? Eu peço a permissão para minhas plantinhas para poder utilizar, por exemplo, minha arrudinha, né? Vou lá, tiro os galinhos, peço a permissão, ponho nos travesseiros de todos aqui em casa para poder dormir. Faço um banho de alguma erva que está no meu quintal para me preparar para a aula de hoje. Hoje, infelizmente, não deu tempo de eu ter feito isso, né? Eu tento procurar, sabe, usar também, né, a energia dessas plantinhas, né? E me ajuda muito, eu falo que assim, que é uma forma de também a gente elevar a nossa alma vendo a beleza, né, que a natureza nos proporciona, é a presença de Deus ali representada nela. Perfeito, é exatamente isso. Toda criatura, né? Nesse quadro a gente vê isso. As plantas, os minerais, os animais, todos eles têm o princípio inteligente, que é essa parte esquerda, né? E eles contribuem com a gente em vários aspectos da vida, tal como nós contribuímos com eles. Perfeito, gente. Vamos lá, gente, vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar por hoje. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, agradecemos pelas interações, pelas intuições, por todo esse conteúdo, principalmente agradecemos, Jesus, porque está tudo tão mastigadinho para a gente. Alguém no passado teve tanto trabalho para trazer isso, e a gente pode citar principalmente Allan Kardec, Chico Xavier, que foram grandes missionários que trouxeram isso. A nossa gratidão para Kardec, nossa gratidão para Chico, e para todos os outros missionários que trouxeram tudo e entregaram para a gente hoje poder fazer um estudo como esse, com a profundidade que a gente teve aqui, e que a gente possa absorver melhor as energias que vêm da natureza, que vêm do passe, mas também que a gente possa retribuir, aplicando o passe, doando as nossas energias. Que todos nós tenhamos uma noite de muito equilíbrio, de muita paz, e que descansemos, estejamos juntos em outras oportunidades e principalmente na semana que vem, continuando com as aulas do nosso curso de passe. E assim, em nome de Deus, nós encerramos a aula de hoje. Pessoal, muito, muito obrigado. Um beijo no coração de todo mundo. Amanhã eu disponibilizo para vocês o material, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês, gente. Tchau, tchau.